Então, eu sou o João Thales Mendonça. Na realidade, eu nasci em Belo Horizonte, mas muito pequeno eu fui para Cláudio. Na época, Cláudio era uma cidade bem roça mesmo, bem interior, muito diferente de hoje. E fui criado, passei parte da minha infância na roça, mas novinho ainda, aos 9, 10 anos, eu fui para Betim, nós fomos para Betim e estabelecemos residência. Então, eu posso dizer que eu sou um cidadão betinense, né? Tô Adotado todos de coração, esses né? anos lá, tenho um carinho imenso, um grande amor e tenho muito orgulho, né, de falar que eu sou um professor, que eu sou um advogado, que eu sou um atleta de Betim. E se a sua relação com a cidade, como foi assim, na adolescência? Você já praticava esporte? Você começou o karatê com 16 anos, né? Foi em Betim que você começou? Sim, foi em Betim. Na realidade, o que me levou para o esporte foi um sentimento de opressão, né? Por quê? Porque eu era muito magro, muito fraco. Sério? Sofria bullying na escola, eu estudava no colégio Promove na época. Filho de professores, né? Sempre fui um menino muito humilde, simples. Acho que o maior bem que os meus pais me deram, de fato, foi a educação. Por quê? Éramos 4, tenho 3 irmãs, e eles praticamente que gastavam todo o dinheiro para pagar uma escola particular para 4, que na época não era fácil, né? Então, Puxada, né? Exato. Então eu estudei lá no Promove, sofria bullying na escola, porque era muito magro, né? Apanhava os mais fortes. Então eu não me conformava com isso, né? Então eu falava, um dia eu vou ser forte, um dia eu vou crescer. E isso acabou me levando primeiro para a arte marcial. Eu fiz karatê com o Kim. Me identifiquei muito na arte marcial. Fui faixa preta aos 16 anos, né? Fui nos faixas pretas mais novos na época, porque só podia fazer exame para preta com 18 anos. Quando saiu o primeiro exame da federação autorizando menores de 18 anos fazer, eu fiz e acabei conseguindo a faixa preta. Que bacana, já na competição desde cedo então, né? Sim, aí eu disputava campeonatos no karatê, fui campeão mineiro, né? Disputando o campeonato de karatê. Mas depois eu tive os estudos, a fase dos estudos, aquela preparação, e isso eu fui diminuindo um pouco. Mas eu faço questão de frisar, porque eu fui professor de karatê também. Aos 16 anos, Caraca. eu dava aula de karatê. Muito precoce, né? Exato. Em jardins de infância em Betim. Então, eu tenho muitas pessoas grandes hoje, formados, barbados, que foram meus alunos de karatê em jardim de infância. Que legal, que curioso isso. E aí você vê hoje eles assim, né, num outro caminho, numa outra trajetória e tal. Mas aí você ficou nas artes marciais até mais ou menos até que idade, assim? Na realidade, a arte marcial a gente nunca para, né? Aquilo fica sempre, é uma coisa que planta no coração. Deixa valores muito importantes mesmo, João, assim? Claro. Você acha que você traz isso até hoje? Sem dúvida alguma. Tipo o quê, por exemplo? Foi um grande referencial para mim, por exemplo, a disciplina, né? Foi na arte marcial com o Kim, né? A hierarquia, a rigidez. Respeito. Exato, né? Respeito. Então, isso aí que me tirou até um pouco aquele momento da juventude rebelde, né? Que você quer fazer as coisas proibidas, quer descobrir, mas o karatê que me colocava na linha, juntamente, claro, né? Com a educação que eu tive também muito rígida dos meus pais. Te ajudou muito com a revolta que você tinha, por exemplo, de ter sofrido bullying? Aí você chegou nas artes marciais assim, mas aquilo te mudou a entender como que se lida com esse tipo de coisa? Sem dúvida alguma, né? A gente começa a entender, a compreender melhor. Eu tinha uma insatisfação com o meu corpo, né? Porque eu era magro, muito magro, pesava 47 quilos, né? Muito magro. E aí, quando também nos 16 anos, eu comecei também na musculação. E aí veio a transformação do meu corpo. Porque na musculação eu me identifiquei também, treinava a sério e comecei a comer bem. E engraçado, né? Que eu comecei a treinar, na realidade, na musculação. Primeiro eu fui para a antiga academia do Costa, que é professor de judô, né? Tem uma Até história hoje, em Betim também. Então, por que eu fui na academia dele? A academia dele de musculação não era muito, né, difundida. E eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha do meu corpo, porque eu era muito magro. Então eu pensava assim, primeiro eu vou começar aqui, vou aprender alguma coisa, vou dar uma melhorada, depois eu vou para uma academia boa. Maior. E aí eu fui para Corpus na época. Eu já estava com uma estrutura um pouco melhor, já estava, né, mais tranquilo. Mais seguro, com o próprio corpo e tal. Nessa mesma época você também passou por um dos momentos difíceis da sua vida, que foi, e a gente é contemporâneo, eu lembro dessa época, que foi um acidente que você... Conta um pouquinho desse momento na sua vida e como que isso também te ajudou.
Foi um momento muito difícil e que eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu tinha acabado de entrar para a universidade, para a faculdade. De direito, né? Exato. E eu estava ainda naquela de oba-oba, né? Calouro, festa. Aproveitando aquelas primeiras festas de faculdade. Exato. Eu entrei na faculdade muito jovem, eu tinha um cabelo grande, batia na cintura. Disso. Né? Lindo, inclusive. E aí aconteceu um acidente, eu estava me preparando para disputar um campeonato de karatê. Nós fomos, na época, o pessoal ia muito para Pará de Minas na Giros. E nós fomos para Giros. Nunca. Uma turma e eu dirigindo. Na volta, tinha óleo na pista e chuva. E aí eu não consegui segurar o carro, teve um capotamento, né? Detalhe, não tinha bebido absolutamente nada, né? Sóbrio. Por quê? Exato, porque eu estava me preparando para uma competição, porque na época era atleta, comum você ir para balada, beber, depois dirigir. A lei seca não tinha lei seca. Depois disso, né? Sim, muito depois. Mas eu não tinha bebido nada, foi realmente uma tragédia e eu tive 3 paradas cardíacas, fui levado para o João 23, fiquei em coma e assim, foi uma luta muito grande para poder respirar, depois para levantar da cama, vencer o coma, sabe? E aquilo ali me fez realmente voltar para o lado da fé, que é muito forte em mim, né? Deus tem um propósito muito grande. Se eu passei por isso, tem coisas muito maiores ainda para eu conquistar, né? Tem coisas muito maiores ainda, pessoas, né, para me ajudar, para eu servir de exemplo. E aí foi um divisor de águas, porque eu acabei voltando para a faculdade com a cabeça toda enfaixada, todo mundo achava que eu tinha morrido. E aí, muito novo. Muito novo. E aí eu me voltei completamente para os estudos, Márcio. Completamente. Né? Porque eu pensei assim, a minha vida acabou, não tenho mais vida social, não vou sair mais. Eu tinha um cabelo grande que chamava muita atenção. Eu perdi o meu cabelo, tinha um buraco na cabeça, que ainda tinha que fazer cirurgias, né, para reparar e tal. E aí, minha vida agora é estudar. E realmente eu comecei a me dedicar muito mais aos estudos, me destaquei na faculdade, fui destaque acadêmico várias vezes, fui destaque acadêmico do meu curso, sempre participei de projetos de pesquisa, e isso acabou me premiando lá na frente, que na minha formatura, logo depois, eu recebi um convite para fazer um curso, que se eu fosse bem nesse curso, eu tinha uma chance de tornar professor da faculdade, que era o meu grande sonho. Eu lembro que foi muito rápido, eu lembro da gente, eu também estudei na PUC nessa época, fazia letras, e eu lembro que você formou, logo tempo depois você já voltou professor, muito tempo rápido, não sei dizer quanto tempo. Essa dificuldade, essa primeira dificuldade, o que você extraiu dela do ponto de vista mesmo prático, assim? Foi essa questão do foco? Tipo assim, agora eu vou focar nisso? Foi o principal fator mesmo de aprendizado que você traz dessa história? Dessa vivência? Eu aproveitei a minha disciplina, né? Eu passei aquele grande reverso da minha vida, né? De poder ter uma nova oportunidade. E eu, sem dúvida alguma, que eu aproveitei, foquei nos estudos, né? E aí foi o grande diferencial, porque aquele início de faculdade, né? Normal, calouro, festa, isso e aquilo. Tudo muito novo. E de repente eu me vi, não, minha vida é estudar, eu vou estudar, vou me dedicar. Agora, eu nunca fui o tipo de Caxias. Eu não era o Caxias. Eu participava das festas e tal. Mas eu sempre fui muito disciplinado. Então, por exemplo, eu tirava, às vezes, 2 horas do meu dia. Aquelas 2 horas era para sentar na mesa e estudar. Então, era comum eu ir na biblioteca da PUC. Chegava antes. Eu dava aula de karatê. Terminava minha aula de karatê, tomava um banho, comia alguma coisa. Umas 4 horas ia para a PUC. Ia para a biblioteca. Pegava a matéria que o professor ia dar. Eu sempre falo muito isso com meus alunos. Dava uma lidinha. Passava a matéria. Quando chegava na aula, eu era aquele aluno que participava, por dentro, que questionava. E isso começou a despertar o interesse dos professores também, né? Falando, não, esse aluno, ele realmente estuda, ele está preparado e tal e tal. E aí foi a minha trajetória de pesquisa, fazer, né? E foi um grande sonho, porque eu via aqueles professores jovens na PUC, né? E eu falava assim, gente, o meu sonho é ser professor, era tudo que eu queria, e advogado. E eu mentalizei isso na minha cabeça.
Eu não esperava, né? Assim, foi uma grande surpresa. Aham. Por quê? Eu me recordo que eu estava na praia ainda, tinha formado aquela coisa, e agora? O que eu vou fazer? Nossa, vou ter que me virar, vou montar meu escritório, o que eu vou fazer? E aí eu recebi uma ligação. Você já tinha a sua OAB? Já tinha passado pela prova da Não, ordem? não tinha passado. Eu tinha acabado de formar. Acabado. Era dezembro. Cheio de incertezas, né? Formei, exato. Janeiro eu estava na praia, relaxando. Não era nem para estar com o celular, mas graças a Deus eu estava com o celular. Recebi um telefonema da chefe lá do departamento da PUC, me falando onde é que eu estava, que tinha um curso. Então acho que eu fui chamado assim de última hora. E que se eu fosse bem nesse curso, eu tinha uma grande chance de seguir carreira na PUC. E aí eu lembro que eu peguei um ônibus que gastou duas uma vezes, eternidade, parava de cidade em cidade, mas eu cheguei e consegui fazer esse curso. Você voltou então da praia? Voltei da praia para fazer esse curso, consegui chegar nesse curso, fiz, fui muito bem. E depois aquela expectativa, né? Será que eles vão chamar? Será que eles vão me chamar? Porque tinha E acabou. essa incerteza, né? Poderia não dar em nada. Você fez Exato. o curso e não... Porque eu tinha o quê? 23 anos. E me tornei, formei e me tornei professor. Acho que eu fui um dos professores mais jovens da PUC até hoje. Então, assim, para mim foi conquistar um sonho, né? Uma conquista muito... Exato. Para a maioria dos professores na área acadêmica, realmente 23 anos é uma idade muito jovem e tal. E engraçado, né? Porque eu voltei professor e aí o que acontecia? Tinha vários Colegas. alunos, a grande maioria eram mais velhos que eu. Assim, gente, como é que esse pessoal vai me respeitar? Então eu sempre fui um professor muito sério, muito centrado, sabe? Eu não era muito de brincadeira. Porque muito jovem, né, tinha essa insegurança. Mas graças a Deus... Mas ainda assim tinha juventude, tem toda aquela coisa das descobertas e tal. E como que foi assim começar tão cedo com essa dupla responsabilidade ao mesmo tempo? Ser advogado, que é uma profissão que exige um determinado comportamento, né, um roteiro a ser seguido. E também professor universitário da universidade onde você estudou. Então assim, como que foi... Isso te ajudou a construir toda essa persona... mais madura, mas ao mesmo tempo mantendo a jovialidade, que você é um cara jovem, né? Então, por mais que você esteja há muito tempo trabalhando nessa... Você é um cara jovem, né? Talvez seja... Nas audiências você encontre com profissionais até bem mais velhos do que você. E como conseguir dosar essas duas coisas, assim, sendo jovem, com 20 e poucos anos? Não é fácil, né? Eu me tornei professor e professor de dedicação exclusiva. Então, só para ter uma noção da minha rotina, eu trabalhava 40 horas semanais, professor de dedicação exclusiva da PUC, e fiquei assim por anos com essa dedicação exclusiva. Então, eu trabalhava de manhã, a manhã inteira, trabalhava à noite, chegava em casa 11, 11h30 da noite e tinha um escritório à tarde para conciliar. Você fazia 3 turnos, então? Exatamente, 3 turnos. E às vezes, no final de semana, eu dava aula aos sábados e às vezes ainda na pós-graduação que eu recebia convites. Então, assim, era uma rotina muito puxada. Eu fiquei durante anos e anos e anos completamente focado, né, nessa rotina de trabalho, de estudo, de me desenvolver, me aprimorar como advogado, como professor. Eu fiz minha especialização, eu fiz o meu mestrado em Direito Internacional e foi assim, foi essa loucura. E você ficou 20 anos na PUC? Uns 20 anos. E por que você decidiu? Como professor e também no escritório eu estou até hoje, né? A gente não para. Continua Eu falo assim, tendo, né? não aposenta, né?